Boa noite a todos. Dando sequência às nossas aulas de Política e Desenvolvimento Regional, falando sobre o levantamento para estabelecimento do zoneamento socioeconômico e ecológico. Nós vamos dar sequência falando sobre o potencial biológico do estado do Mato Grosso. O potencial biológico ele vai ser avaliado conforme o potencial de diversidade biológica e da relevância ecológica. Esses dois critérios, eles são de certa forma sobrepostos ou sofrem uma certa conexão. Então, convenientemente, seria melhor não fazer essa separação entre dois critérios, porque um determinado aspecto do levantamento do potencial biológico pode ter tanto um potencial para a diversidade biológica, como pode também ter uma relevância ecológica. O potencial de diversidade biológica se refere ao estabelecimento de áreas de conservação para que seja mantida, seja conservada, seja mantida uma determinada diversidade de espécies. Essas espécies, não há delimitação aqui em relação a grupos biológicos. Então, eu posso me referir, quando se realiza a preservação de determinado ambiente, tem como pressuposto preservar a diversidade de animais, de plantas, da microbiota associada àquele ambiente. E essa diversidade biológica tem diversas finalidades, diversas relevâncias ecológicas. Se são passíveis de manejo ou não, se há alguma potencialidade para utilização como fármacos, como espécies alimentícias, então tem esse passível, se é passível ou não de manejo sustentável, se tem uma relevância para a conservação de um determinado bioma, se uma área deve ser preservada, se o potencial biológico tem um potencial biológico de servir para a conservação do bioma cerrado, do bioma pantaneiro ou do bioma amazônico. Ou se são áreas que, pela legislação, obrigatoriamente devem ser destinadas para recuperação ou preservação permanente. Tá? Recuperação é quando tem uma área que já foi retirada da vegetação natural, seu bioma natural, e está sendo novamente revegetada e reabitada para chegar a um estande que seja de diversidade biológica semelhante ao que foi observado anteriormente, mas qualquer área que foi desmatada, ela nunca vai voltar para aquela mesma complexidade, aquele mesmo tipo de relações ecológicas em termos de funções que cada espécie apresenta naquele determinado bioma, como também as conexões que há entre uma espécie e outra. E há áreas que vão ser, que são por legislação, devem ser destinadas à preservação permanente, que não são passíveis de serem desmatadas. Segundo o zoneamento socioeconômico e ecológico, ele estabelece 6 níveis de antropização, que seriam níveis de interferência humana, e podem ser medidas conforme a porcentagem de desmatamento, e conforme essa porcentagem de desmatamento, ela recebe uma classificação do estado de conservação da cobertura vegetal. E dentro desse estado de conservação da cobertura vegetal também é estabelecido um potencial biológico. Então, por exemplo, áreas que têm um alto potencial biológico são áreas que apresentam uma alta conservação da cobertura vegetal ou apresentam-se conservadas, tá? Essas duas categorias estão dentro do potencial biológico e compreendem, no caso para áreas conservadas, áreas que apresentaram um desmatamento de 5 a 10% e altamente conservadas são áreas que apresentaram um desmatamento de até 5%. E assim por diante, nós temos áreas pouco alteradas e moderadamente alteradas, de 11 a 40% de desmatamento, com um médio potencial biológico, e de 41 a 61%, a maior do que 61% de desmatamento, para alterada e muito alterada, com baixo potencial biológico. Lembrando que a cobertura vegetal, em termos de cadeia trófica, vai ser considerada, então, as espécies produtoras de alimento, e para que haja um potencial de animais, de seres vivos associados àquele ecossistema, é necessário que haja uma significativa cobertura vegetal. Então, sempre que há redução da cobertura vegetal, há o comprometimento de todo o potencial biológico associado àquele sistema.
Eu falei de animais superiores, mas também micro-organismos têm a sua potencialidade biológica reduzida à medida que há um desmatamento das áreas, tá? Então, para o zoneamento socioeconômico e ecológico, vai haver esses 6 graus de antropização, variando então de altamente conservado até altamente conservado para muito alterado, tá? Foi verificado então qual foi o grau de potencial biológico ou grau de conservação em cada uma dessas áreas. Então a gente pode perceber que algumas atividades acabam comprometendo mais o potencial biológico, o potencial biótico do estado do Mato Grosso. De todas essas atividades, a que apresentou uma maior quantidade de áreas alteradas e, portanto, uma menor potencial biológico, menor conservação, são as áreas de agricultura tecnificada. Aqui a gente vai considerar como agricultura tecnificada áreas, sobretudo, com a produção de culturas anuais, tá? Soja, milho, algodão, que são áreas que há uma elevada tecnificação, um elevado nível tecnológico, e são áreas que trabalham geralmente no limite da preservação. Só são preservados, são mantidos com a vegetação natural aquelas áreas que são, por lei, exigidas como reserva legal. Tá? Então, de todas as atividades avaliadas, a que tem o menor potencial biótico seriam as áreas que foram destinadas para a agricultura tecnificada. A atividade de agricultura e pecuária apresentam áreas moderadamente alteradas, alteradas e muito alteradas, mas com predomínio aqui de áreas alteradas, que corresponde a um desmatamento de 41% a 60%. Tá? Então, aqui na agricultura tecnificada, mais de 61% das áreas foram desmatadas. Aqui na agricultura, na segunda categoria, que é agricultura e pecuária, predominantemente a área foi considerada como alterada. Na agricultura familiar, foi bastante complexa a avaliação. No texto do zoneamento, vocês vão ler e vocês vão verificar que eles avaliaram por diferentes unidades, então é uma variação muito grande. Eu tenho áreas alteradas e áreas muito alteradas. Já as atividades de silvicultura e pecuária em ambiente florestal também variou bastante, de pouco alterada até alterada. Quando eu tenho, por exemplo, inserção de espécies arbóreas associada à pecuária, essas propriedades, elas geralmente têm uma porcentagem maior de área que foi destinada para a preservação. Aí ela acabou apresentando, em sua maioria, áreas pouco alteradas e alteradas, tá? Que fica aqui nessas categorias de 41% a 60% e de 21% a 40% de desmatamento. Áreas destinadas para pecuária extensiva, turismo, pesca em ambiente pantaneiro variou bastante, de alta conservação até muito alterada. Lembrando que alta conservação é esse nível aqui de menos que 5% e muito alterada, maior do que 61% de desmatamento. Essa categoria, separando por categoria, porque tem algumas áreas que realmente, alguns municípios, algumas regiões, que a gente vai ter na mesma localidade, pecuária extensiva, turismo, pesca em ambiente pantaneiro. Então, geralmente essas áreas aqui de turismo, de pesca em ambiente pantaneiro já são áreas mais conservadas, ao passo que as áreas com pecuária extensiva geralmente são áreas muito alteradas. Então, embora esteja aqui na mesma categoria, dependendo da atividade agrícola, a gente vai ter maior ou menor potencial biótico. Já as áreas que são destinadas para pecuária e reflorestamento em ambiente frágil, a gente tem de muito a moderadamente alterada. O que é bastante preocupante, porque essas áreas que sofreram muito alteração, a gente tem quase que mais que 61% de desmatamento, e está numa categoria que tem áreas ambientalmente frágeis, que já seriam áreas que seria necessário para a conservação do solo, da água, que fosse realizado uma preservação maior.
E as áreas que apresentam maior taxa de conservação, maior potencial biótico no estado do Mato Grosso são as áreas protegidas criadas, tá? Que vão de alta conservação a muito alterada, e as áreas protegidas propostas, que vão de alta conservação a moderadamente alterada. Essas áreas protegidas criadas, algumas estão passando pelo processo de recuperação, então por isso que a gente tem áreas que são muito alteradas, mas a tendência é que essas áreas, já que já foram estabelecidas como áreas protegidas, venham a se encaixar em outras categorias de maior conservação, tá? Aqui podem estar inclusas, nessas áreas que sofreram alterações, áreas, por exemplo, de reserva indígena, mas que estão sofrendo processo de grilagem. Quando tem um processo de grilagem, há uma atividade agrícola numa área que obrigatoriamente está pelo planejamento de desenvolvimento do estado como área protegida. Aqui eu trago uma indagação para vocês se houve no zoneamento um perfeito diagnóstico das áreas e dos níveis de conservação, porque ele classifica essas categorias e no zoneamento ele apresenta algumas tabelas em unidades, as unidades e o território em hectares, e em cada uma dessas categorias, de muito alterada, alterada, moderadamente alterada, conservada, altamente conservada. E fica a dúvida a gente ler o texto em que estágio, que nível de conservação o estado do Mato Grosso está. Se a quantidade em hectares que é estabelecido, que foi diagnosticado no nosso estado, é suficiente para a preservação da diversidade e a manutenção de serviços ecológicos. Então, pelo menos ao meu ver, não ficou muito claro se esse diagnóstico ele foi perfeitamente estabelecido. Talvez depois nos outros cadernos que vem falar sobre as estratégias para desenvolvimento econômico seja discutido um pouco mais essa questão. Mas nesse caderno aqui falando diagnóstico do potencial biológico, fica na verdade uma dúvida do nível de conservação. Se esse nível está aceitável e se em termos de território, o território que nós temos conservado é suficiente para manutenção, para conservação da diversidade ecológica. O potencial energético, ele foi diagnosticado no zoneamento socioeconômico e ecológico de forma bastante superficial. Logo no início do texto é apresentado que o estado tem uma elevada potencialidade para geração de energia. Então, a gente tem predominantemente dias ensolarados, então pode-se crescer ainda a geração de energia fotovoltaica, energia mediante a utilização de biomassa, como bagaço de cana, produção de madeira para carvão. Nós temos território que seria passível para a produção de energia através de biomassa, e o estado ele é cortado por diversos cursos de água que permite então a produção de energia hidrelétrica. O estado do Mato Grosso ele é autossuficiente, ele produz toda a energia que ele necessita, tem até um excedente, desde a década de 90. Então, em termos de potencial energético, pensando num projeto futuro de desenvolvimento do estado do Mato Grosso, a preocupação é apenas em manter o nível que nós já alcançamos, que é de autossuficiência energética, tá? Então, o estado ele tem prospecção de aumentar as suas atividades econômicas. Em termos de planejamento, a única coisa que o estado precisa se preocupar é que a demanda de energia seja inferior à produção nos anos futuros. Nesse momento, a produção energética do estado do Mato Grosso é predominantemente por hidroelétrica. Nós temos 145 hidroelétricas funcionando, que abastecem 75% da energia utilizada no estado. 20% de energia é produzida nas termoelétricas a partir de gás natural e de biocombustíveis, e 5%
é produzida a partir da biomassa, e há um predomínio aqui na utilização do bagaço da cana como combustível energético, principalmente nas usinas de produção de açúcar e álcool. Em relação ao potencial de conservação da biodiversidade mato-grossense, a necessidade de um estabelecimento de áreas destinadas e definidas como unidade de conservação para proteção integral e uso sustentável é exigido pelo Decreto Federal de número 4.297, publicado em 2002, no seu inciso 3 do artigo 14. Então, obrigatoriamente, todo e qualquer zoneamento socioeconômico ecológico de qualquer estado tem que delimitar áreas que vão ser destinadas, então, para as unidades de conservação. E essas unidades de conservação podem ser única e exclusivamente por proteção da biodiversidade, como também podem ser manejadas dentro de um uso sustentável. E o que seriam então essas unidades de conservação? As unidades de conservação são espaços territoriais, tá? Então, município de Alta Floresta tem todo o seu território, um determinado território deve ser destinado então para as unidades de conservação. Essas unidades de conservação, elas devem apresentar recursos ambientais, tá? Em termos de espécie, produção de água, bioma, características naturais relevantes, como essas que eu citei, e tem a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações. Então, lá no início da aula eu falei dos biomas do estado do Mato Grosso, né? Nós temos o bioma cerrado, pantanal e amazônico. Então, as áreas de unidade de conservação, elas têm que apresentar, têm que obrigatoriamente ser representativa. Um território que não apresenta elevada diversidade de espécie, não apresenta espécies endêmicas. O que é uma espécie endêmica? Uma espécie que naturalmente habita aquele ambiente, que são nativas da região ou daquele bioma ao qual pertence. Então, obrigatoriamente, a unidade de conservação deve apresentar uma diversidade, tá? Uma diversificação de espécies e também unidades, que seria a quantidade de indivíduos por espécie, que venham a manter esse recurso biológico. Então, se uma área é muito fragmentada, muito perturbada e o número, por exemplo, de onças pintadas é muito restrito, que pode levar a uma extinção das onças pintadas naquela unidade de conservação, aquela unidade de conservação não está cumprindo a sua finalidade, tá? De ser representativa em termos de populações. E essa representatividade está relacionada à população, habitats, ecossistemas de território, preservando o patrimônio biológico existente, podendo ser federal, estadual e municipal. Então, a gente vai considerar aqui como patrimônio biológico existente as espécies biológicas que são endêmicas, que são naturais daqui do estado do Mato Grosso. Então, essas unidades de conservação, embora esteja estabelecida no zoneamento socioeconômico e ecológico para o estado, elas podem ser de diretrizes federais, estaduais ou municipais, tá? Mas quando é realizado o levantamento do zoneamento, é somado, independente de quem administra, de quem fiscaliza essas unidades de conservação, se é do âmbito federal, estadual ou municipal, é computada como as unidades ou território destinado à preservação para o estado do Mato Grosso. E quais são os benefícios de estabelecer essas unidades de conservação? Um dos benefícios é a compensação de reserva legal. O que é a compensação de reserva legal? Vamos supor que um determinado produtor agrícola ele tem
Ele é 1.000 hectares e ele não conseguiu dentro desses 1.000 hectares ou não foi de seu interesse, ele tem áreas com alto potencial agrícola e dentro desses 1.000 hectares ele não tem uma área de preservação assegurada por lei, tá? Ele pode adquirir uma área, desde que essa área não seja uma área de entidades públicas, mas sejam passíveis de ser comercializada. Ele pode adquirir uma área, uma unidade de conservação, e essa unidade de conservação contar como território para reserva legal das suas atividades agrícolas. Então, ele está com a propriedade aqui no município de Alta Floresta. Naquela propriedade, vamos supor, lá na pista do Cabeça, ele não conseguiu reservar uma área que fosse obrigatoriamente para a área de conservação. Ele pode adquirir uma área numa outra localidade e computar que dentro das suas posses, tantos por cento ele está assegurando para compensação legal. Isso é bastante interessante porque eu consigo pegar terras que têm potencial agrícola e realizar a sua exploração. E áreas com baixo potencial agrícola, áreas muito pedregosas, áreas que têm afloramento rochoso, áreas muito declivosas que são mais onerosas de se trabalhar e têm um menor potencial agrícola, elas vão ser então destinadas à preservação. E eu não tenho que obrigatoriamente preservar dentro de áreas que têm um relevo um pouco mais plano, com solos com características mais adequadas para exploração agrícola. Numa determinada área, se obrigatoriamente tem as unidades de conservação, geralmente há uma valorização dessa propriedade, tá? Então há um ganho de capital, uma valorização da propriedade em função da inserção do estabelecimento de uma unidade de conservação dentro daquela propriedade agrícola. Pode ser também gerado um ICMS ecológico, principalmente se a unidade de conservação foi uma unidade de conservação sustentável, que permite manejo madeireiro, com uma extração, é claro, controlada, com atividades extrativistas. Então, essas atividades econômicas vai gerar um ICMS ecológico que vai aumentar a arrecadação do município. Essas unidades de conservação, elas podem ser remuneradas por serviços de pagamento por programas de pagamento de serviços ambientais, tá? Que serviços ambientais seriam esses? Como, por exemplo, a produção de água. Eu posso destinar uma área, uma bacia hidrográfica, a minha propriedade, parte do meu território da propriedade está dentro de uma bacia hidrográfica e vou preservar essa área que corresponde à bacia hidrográfica e receberia então uma parte por pagamentos de água. Isso ainda não sofreu tantas implementações. Esses serviços ambientais ainda não está muito bem estabelecido, mas num futuro provavelmente vai haver uma maior remuneração em função dos serviços ambientais. Já o sequestro de carbono seria uma outra forma de estabelecimento de serviços ambientais. E é bastante interessante para áreas que estão passando por reflorestamento. Então, sempre que eu tenho uma área desmatada, ela está sendo novamente revegetada por espécies, principalmente quando a gente tem aqui o bioma amazônico, que produz muita biomassa, que sequestra muito carbono. No processo de revegetação, há uma elevada taxa de sequestro de carbono. Esse carbono que é sequestrado, esses créditos, digamos assim, de carbonos, podem ser comercializados por uma atividade, por exemplo, industrial, que realiza a emissão de carbono. E essa atividade industrial tem uma agregação de valor ao seu produto através de uma produção, digamos assim, um pouco mais sustentável. Não sei se ficou bem claro. A ideia a atividade industrial, ela realiza emissão de carbono na atmosfera, na forma de CO2. Ao invés dessa atividade do proprietário da indústria realizar o sequestro do carbono, ele paga um produtor rural para realizar a revegetação daquela área e realizar o sequestro de carbono em termos de proporção semelhante ao que ele emitiu.
Se ele conseguir equilibrar, se ele conseguir que alguma área consegue sequestrar mais ou menos a mesma quantidade de carbono que ele emitiu, o produto dele pode ser comercializado como um produto que tem zero emissão de carbono, porque no balanço entre emissão e sequestro através da revegetação, o produto, aquela atividade econômica, ela teve então 0% de emissão de carbono. No zoneamento socioeconômico e ecológico realizado em 2008, essas áreas, essas unidades de conservação, compreendiam um território de 6,3 milhões de hectares, tá? E quais eram os critérios? O que essas áreas tinham que apresentar para ser consideradas unidades de conservação? Essas áreas, como eu falei para vocês, eram áreas representativas, de feições representativas. Eram áreas, então, representativas dos biomas que pertencem ao estado do Mato Grosso. Áreas que apresentam subbacias hidrográficas. Então, pela necessidade da produção de água, essas áreas vão ser consideradas preferencialmente como unidades de conservação. Áreas de serra e chapada, como as que apresentam ali na região de Chapada dos Guimarães, também são destinadas preferencialmente para a unidade de conservação. Áreas de preferência que apresentam uma continuidade máxima de cobertura vegetal. O que é continuidade máxima? Quando todo aquele hectare, ele não está fragmentado, mas eu tenho uma porção grande de área coberta todo por cobertura vegetal, tá? Se eu tenho muitas estradas cortando, fazendas intercalando aquela unidade de conservação, aí já são áreas que não vão ser muito representativas, porque são áreas que recebem muita interferências antrópicas. Então, nas áreas que eu tenho estradas, eu já tenho a mortalidade maior de animais silvestres, eu posso ter atividades de caça associadas a essas áreas, porque essas áreas são de fácil acesso. Posso ter também impactos sobre os rios de atividades pesqueiras. Então, o adequado é que as unidades de conservação sejam uma bolha, um bolsão, ao invés de um local fragmentado que recebe vários cortes por atividade agrícola ou então por vias de tráfego. É claro que isso é o adequado, mas há áreas que são todas cortadas por estradas, por rodovias, que é impossível a gente extinguir. São áreas que têm, então, contato com duas ou mais tipologias vegetais. As áreas de transição, por exemplo, transição do Cerrado com a Amazônia, eu tenho duas tipologias vegetais, então essas áreas também devem ser predominantemente destinadas à unidade de conservação. Não que todas as áreas que sejam de transição vão entrar na unidade de conservação, mas que, de preferência, as unidades de conservação tenham essas áreas de transição de tipologia. Que sejam representativas, então, do estado do Mato Grosso, tá? Que venha a preservar o nosso bioma. Área que tem uma presença de indicadores biológicos importantes, como alta diversidade de espécies e a ocorrência de espécies novas, como, por exemplo, a gente tem aqui essa área mais à direita de alta floresta do Vale do Xingu, a gente tem espécies de macacaranha que só apresentam essa região do Xingu. Então, a necessidade de você ter unidade de conservação nessa área para a gente preservar o habitat, porque senão, se for devastada completamente essa região do Xingu, a gente pode ter, então, a extinção dessa espécie, já que ela é endêmica só nesse pequeno ponto, tá? O que é um indicador biológico importante de alta diversidade? Quando, por exemplo, eu tenho espécies que são predadores de topo, tá? Como a onça-pintada, como a arpia, que também seria um predador de topo. Então, quando eu tenho um animal que ele é predador de topo, provavelmente as outras espécies vegetais conectadas a este animal estão em diversidade adequada, tá? Ambientes importantes para a reprodução ou a nidificação de espécies de fauna silvestre,
áreas que apresentam uma boa conservação de polinizadores, para você a gente ter uma reprodução das espécies vegetais, né, que há abrigo para animais silvestres que propicia então essa reprodução. Áreas, por exemplo, os paredões, que são muito utilizados pelas araras canindé, elas têm um potencial elevado de conservação, porque é considerado, digamos assim, um berçário. Se eu conservo o berçário onde há reprodução, eu tenho maiores chances de haver a preservação daquela determinada espécie. Contato entre formações florestais e savânicas, como é o caso, por exemplo, que eu tenho cerrado junto com o Pantanal, resultante de sistemas ectonais. Ectonais seriam aquelas áreas que eu falei para vocês que tem os municípios que apresentam mais de um tipo de bioma, estão nas áreas de transição. E nessas áreas de transição, o que a gente tem? A gente tem a complexidade de uma identidade ecológica, de um bioma, misturando-se então a um outro identidade ecológica para formar uma composição. Então, geralmente a área de transição ela vai ter uma mistura do bioma, desses dois biomas, dessas espécies que estão nos dois biomas. Áreas que apresentam um potencial natural para beleza cênica, como a região, por exemplo, de Chapada dos Guimarães, com formações rochosas, cânions, corredeiras, elas também devem ser destinadas à preservação e são áreas que são passíveis de exploração sustentável pelo turismo. Lembrando que aqui a gente está falando de turismo ecológico, que eu não tenho a devastação do ambiente para construção de rede hoteleira ou para recreação com natação. Eu vou utilizar os cursos de rios e a biodiversidade como atrativo para as atividades turísticas, tá? Então, atividade de trilha, corredeiras em ambientes naturais. Avaliação dos usos atuais frente à possibilidade da conservação da biodiversidade, tá? Então, o que a gente tem hoje é possível, que é a indicação que eu coloquei anteriormente, é possível, dentro das unidades de conservação, elas conseguem conservar a biodiversidade? E o último critério é a presença de sítios arqueológicos, tá? Então, se eu tenho áreas de paredão que apresentam alguns fósseis ou então pinturas rupestres, essas áreas obrigatoriamente vão ser tombadas pelo IPHAN e vão ser destinadas para as unidades de conservação. Aqui nessa figura é demonstrada as unidades de conservação propostas em 2008, tá? Dentro daquela delimitação que eu falei para vocês de 6,3 milhões de hectares. E houve uma atualização mediante a Lei 9.985 do ano de 2000 e também para haver uma consonância com o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do ano de 1997 e 2011. Teve uma alteração em 2011 desse decreto estadual. Foi estabelecido, então a gente tinha esse plano de conservação, de unidades de conservação em 2008, tá? Aqui em verde seriam as unidades de conservação propostas. Esses pontos aqui, verde um pouco mais claro, unidades de conservação que já existem no estado do Mato Grosso. E aqui essas delimitações aqui, em tons um pouco alaranjados, que seriam terras indígenas que também devem ser destinadas vão ser computadas como unidades de conservação. Nessa atualização, houve, como vocês podem ver, uma diminuição significativa das áreas de conservação no estado do Mato Grosso. Ficou estabelecido, então, para as unidades de conservação aqui, esses pontos em verde, vocês viram que mudou um pouco a alocação das unidades de conservação. Houve manutenção aqui dessas unidades de conservação que já existem, e a manutenção das terras indígenas. E houve uma diminuição, então, de 6,3 para 3,4 milhões de hectares em unidades de conservação.
Dentro do estabelecimento do plano do zoneamento socioeconômico e ecológico, também foi estabelecida a construção de corredores ecológicos. Qual que é a função desses corredores ecológicos? Como eu falei para você tem um fragmento de floresta aqui, outro aqui, que não tem comunicação, essas áreas podem ser facilmente invadidas, sofrerem facilmente alteração de atividades agrícolas, de atividades antrópicas. Qual que é a finalidade do corredor ecológico? Fazer áreas de unidade de conservação que venham a ligar um bioma ao outro, facilitando a preservação de áreas de transição e também a maior circulação de animais, tá? Então foram estabelecidos 3 corredores ecológicos como proposta para o zoneamento socioeconômico. O primeiro corredor ecológico que liga o Cerrado ao Pantanal 1. Então, ele vai ligar as unidades de conservação aqui próximo a Corrizal. Esse corredor vai se ligar, vai passar aqui pela Chapada Diamantina, chegar aqui nessa área e vai estabelecer um outro corredor, chegando até aqui na planície do Pantanal, tá? Então, eu tenho essencialmente a ligação do Cerrado até essa planície pantaneira. Um outro corredor ecológico, essa daqui vai obedecer, vai pegar aqui próximo a MT 456, que é esta bem aqui. Então, eu tenho um corredor pegando Cerrado da região da Chapada, vindo para cá, para a planície pantaneira, e um outro corredor ligando essa área de preservação aqui de Pedra Preta, próximo a Rondonópolis, até o Pantanal. Então, tem um corredor aqui, próximo a MT 456, e um outro corredor aqui vindo de Rondonópolis, tá? Ligando esse bioma aqui cerrado a planície pantaneira. E um terceiro corredor ecológico que essencialmente vai trabalhar essas áreas aqui, que são áreas de reserva indígena, tá? Então, é um corredor que vai pegar essa área aqui e vai ligar as espécies. A ideia é que esse corredor ecológico ligue essa porção ao restante, vai conectar essa terra indígena aqui com essas outras porções para que haja um maior tráfego de animais, ok? Seria o terceiro corredor ecológico estabelecido. Qual que é o benefício, então, desses corredores ecológicos? É uma maior preservação da diversidade ecológica. Quando um ambiente está relativamente frágil, vamos supor que eu tenho uma diminuição de presas aqui da onça-pintada, ela pode migrar para áreas que têm uma maior quantidade de presas, essa área aqui se recupera, as presas conseguem se desenvolver em maior número, e eu não tenho a diminuição do número de espécies de onça, ela consegue vir para cá, depois quando o ambiente não está mais tão favorável, ela vem para cá novamente e regula o número de espécies de presas nessa outra região, tá? Então, os corredores, ele diminui a fragilidade das unidades de conservação. Ela dá maior resiliência, porque o animal, ele apresenta, em termos de extensão, um território mais longínquo que ele consegue alcançar. Ok? Então, aqui a gente finaliza essa parte sobre levantamentos bióticos, energéticos e o potencial de conservação do estado do Mato Grosso.